presidente da Sociedade Psicanalítica no Rio de Janeiro. No meio de tanto sofrimento que a humanidade tem passado com essa pandemia, estamos sendo desafiados a todo momento a nos cuidar, preservando nossa sobrevivência, mas não abrimos mão de viver. Novas questões surgem e precisamos de novas respostas. E assim, temos nos reinventado diante de tantos desafios. Hoje, estamos reiniciando as atividades da nossa comissão científica. Agradeço a todos os colegas que, junto comigo, vêm lutando. Um agradecimento especial à nossa diretora científica, Mariângela Helva, e a Sueli Balaciano, nossa vice-diretora. Arnaldo Schuster, nosso muito obrigado por estrear nosso evento Vina Online. Lelen Gruber, nossa vice-presidente, receberá as perguntas que vocês poderão enviar por chat e serão respondidas ao final do debate. Muito obrigada a todos que vieram prestigiar o nosso evento. Desculpe o pequeno atraso que houve, mas, infelizmente, nós estamos ainda nesse desafio dessas máquinas, né? Passo a palavra agora para a Mariângela Helva. Muito obrigada. Bom, bem-vindo a todos. Eu queria apresentar o Schuster, para quem não conhece, mas acho que todos já conhecem, né? Que além de ser um dos pioneiros dos estudos de Bion no Brasil, ele é um dos psicanalistas mais bem conceituados e reconhecido pela originalidade do pensamento dele. É autor de vários livros e publicações científicas. Ele coordena vários grupos de estudos no Brasil e no exterior, membro da Associação de Psiquiatria, da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, da IPA, e do Instituto Wilfred Bion de Porto Alegre. É ainda membro do West Coast Bion Study Group de Newport, na Califórnia. Então, Bill Schuster, seja muito bem-vindo, né? E vamos agora iniciar a nossa conferência. Bom, muito obrigado pelo convite que foi feito para estrear essa primeira tentativa, né, de fazer as reuniões online, né, lutando contra nossa forma de lutar contra a pandemia, né, não se deixar abater, né. Eu acho que tem gente do Brasil todo assistindo, né? Quase que um congresso da FEBRAPS, né, Anete? A Anete está vendo aí. Então, tem gente de quase acho que todas as sociedades estão presentes aí, né? O que eu vou dizer a seguir está baseado num seminário do Bion, que foi proferido em 1977, na clínica Tavistock, sobre o conceito de capacidade negativa. O Bion tomou emprestado essa expressão do poeta Keats. E ele colocou essa expressão antes, né, no livro Atenção à Interpretação, 1970, correlacionando com o conceito de language of achievement e ato de fé. Eu não vou abordar nesse momento esses outros dois conceitos, né? E vou me concentrar mais no conceito de capacidade negativa, né? A expressão capacidade negativa, quer dizer, como o próprio Bion assinala nesse seminário, ela surgiu numa carta do poeta a seus irmãos, datada de 21 de dezembro de 1817. A carta diz o seguinte: várias coisas se entrelaçam na minha mente, e imediatamente me ocorreu qual qualidade é necessária para formar um homem de êxito, especialmente em literatura, e que Shakespeare possuía tão intensamente. Refiro-me à capacidade negativa, isto é, quando um homem é capaz de conviver com incertezas, mistérios, meias-verdades, sem tentar apressadamente compreender. O primeiro desafio de pensamento, quer dizer, nos coloca nesse centro, no centro desse diálogo entre Bion e Keats, separados no tempo por 160 anos, e no qual a gente
se depara com a captação por Bion dessa experiência poética de Keats e como que Bion expande na psicanálise através do conceito de capacidade negativa. Quer dizer, o desafio nos permite um pequeno trajeto nos caminhos e descaminhos da psicanálise e da sua relação com a poesia. E quando eu falo da relação com a poesia e a relação da poesia com a psicanálise, quer dizer, quem está me ouvindo nesse momento, eu posso adiantar que eu vou discutir e discuto uma espécie de advertência, porque a gente vive numa era da ciência, da tecnologia, da informação, da velocidade, portanto, do acirramento da impaciência. Então, essa é uma época de terror, de faces endurecidas e de caminhos penosos, nos quais a violência se espalha, não mais pelas formas clássicas de guerra, mas como um vírus, tão letal e vil como o terrorismo, tão sorrateiro como o tráfico de drogas, tão destrutivo como o uso ilimitado de drogas, tão cruel como a indiferença social e tão perverso como a desonestidade presente nas mais desavergonhadas formas de corrupção política. Nós estamos vivendo um momento crítico em que, através do nosso trabalho, buscamos trazer de volta os sentimentos que se esvaíram do cotidiano, no qual as pessoas que estavam cada vez mais imersas em si mesmas e nos seus pequenos aparelhos celulares, que funcionavam como espelho para olhar para si mesmo o tempo todo e nunca, de fato, para ninguém, paradoxalmente, agora só contam com eles para se comunicar com as pessoas. Então, para que servem, nessa era tão difícil, as palavras de um poeta romântico utilizadas na psicanálise? Para que serve a psicanálise? Não é exatamente uma resposta, mas podemos dizer que existem incontáveis personalidades nesses tempos turbulentos que não cederam aos caminhos comuns, que não se deixaram subjugar pelos métodos triviais, que se preocupam com caminhos inesperados, onde troncos largos de árvores frondosas de pensamento libertam sabedorias colhidas em épocas florescentes. Então, aqui a luz filtrada através das formas perfeitas de linguagem acomoda-se por si mesma em delicados padrões que percebem a beleza. Para essas pessoas, eu me dirijo nesse momento. O que nos leva aos difíceis caminhos do ser, do não ser, da linguagem, da criatividade e do exercício do pensar. Apesar da adjetivação negativa, capacidade negativa, que na língua portuguesa costuma significar algo ruim ou improdutivo, a expressão capacidade negativa, ela significa exatamente o contrário. O negativo adquire outro sentido. Por isso, talvez pudéssemos chamá-la de capacidade virtuosamente expectante. Mas eu vou manter a tradução originária, que foi feita do termo negative capability. Então, note-se, e mais do que tudo, o meu intento é procurar enriquecer, encorajar, suscitar pensamentos naqueles analistas que aprendem diariamente com a experiência e que sabem que o que eu vou falar é uma pequena parte de ideias muito ricas. O segundo ponto, né, é a praticidade do conceito. O conceito de capacidade negativa, ele parece implicar numa espécie de exigência para que o psicanalista se torne, no mínimo, competente no uso da linguagem interpretativa.
No entanto, se a gente considerar de forma radical a expressão de Keats, só deveríamos nos contentar se a gente obtiver a genialidade de Shakespeare. Se isso for correto, obviamente é inequívoco dizer que estaria muito longe dessa meta. Talvez a questão seja outra. Pode um homem que não seja um poeta ou escritor dar boas interpretações? A pergunta parece sugerir que nós, psicanalistas, devemos buscar dizer algo para os pacientes. Tem algum valor para a vida deles? No sentido do valor das palavras, se são palavras poéticas, se elas possuem durabilidade no tempo, se elas não se saturam com explicações e racionalismo, muitas vezes a gente não pode saber. Então, existem duas respostas para serem dadas aqui. Sim, e obviamente. Então, para poder expandir essa resposta, eu vou citar o Nietzsche, que dizia o seguinte, que não é suficiente ter talento, devemos ter também permissão para usá-lo. Aplicando o dito à prática, podemos pensar que o sujeito pode ter talento para a psicanálise, mas ele precisa passar por uma longa formação visando apurar esse talento antes de ser permitido praticá-la. Talvez essa seja até uma questão moral, mas o fato é que simplesmente desejar ser um analista não garante que se possa. E o fato de poder ser não garante que se queira ser, ou não garante que se deseje continuar sendo. Mas quem que deve decidir sobre talento, competência, etc.? Quem deve ser o crítico no que mostra a defasagem, digamos, entre talento e vocação? Precisamos de um crítico para decidir? Certamente que o talento para a psicanálise se expressa em linguagem interpretativa. Por isso a relevância da questão. Mas o que dizer da capacidade para ficar em silêncio quando estamos observando? Como Freud apontou numa carta que ele escreveu para Lou Andreas Salomé, dizendo que quando ele estava investigando lugares obscuros e escuros, ele necessitava de se cegar artificialmente para melhor ver a luz. Essa cegueira não é uma cegueira como a do Édipo, não é uma cegueira edípica, mas é o exercício da intuição cega em busca de um conceito que a ilumine. Parafraseando aqui o Kant, que tantas vezes foi usado pelo Bingham. O crítico literário, por exemplo, é o único artista que depende inteiramente de outra forma de arte. O que significa que parte de seu trabalho é determinar a natureza desse relacionamento. Deveria o crítico da formação analítica ser o quê? Um advogado, um policial, um curador, um juiz ou um secretário da sociedade? Freud, em muitos dos seus escritos, ele se dirigia a um leitor crítico, por ele mesmo criado ou imaginado. Seria um crítico cético da psicanálise, um conhecedor de que a psicanálise se tratava de uma profissão impossível, como Freud se referiu ao que ele praticava, mas o que afinal Freud fazia se a profissão que exercia era impossível? Ninguém perguntou para ele. As fontes da decisão de ser analista são inconscientes. E não existe no inconsciente um desejo de ser analista. Mas uma vez a decisão sendo tomada, ela se estabelece no espaço onde os analistas devem cultivar sua arte. Existe o espaço das instituições, mas eis que por causa delas surgem os problemas. Muitos bastante complicados e cansativos. Não existe uma real solução para isso. A instituição não é uma boa solução, não obstante a melhor que existe. Não existem entre os analistas um sucessor de Freud. Há muita coisa desconhecida em jogo na psicanálise. Admitir isso evita que a história se torne falsa.
sobretudo quando se insiste demais em genealogias e filiações. Kleinianos, freudianos, lacanianos, bionianos, winnicottianos, andré-grinianos, laplanchianos só indicam que havia muito que não se pode mais ensinar psicanálise. Ao se tornarem analistas e se aferrarem dentro dessas filiações, os filiados podem se tornar analfabetos funcionais da psicanálise. Certamente que hoje em dia é uma tarefa imensa abarcar todo o conhecimento analítico que existe, mas não podemos nos dar por vencidos, e isso torna nossa profissão ainda mais impossível. Com uma ressalva importante: a psicanálise é impossível de ser exercida como as outras profissões. Então, eu sugiro que é isso que o Freud quis humoristicamente dizer. Penso que é preciso sustentar que a psicanálise está dentro das pessoas como uma habilidade humana. É uma coisa do ser humano. Um talento variável, de indivíduo para indivíduo, variável em épocas e momentos do dia, e que não pode ser ensinada, mas pode ser aprendida, se conseguir vir à tona e se desenvolver. Mas como empreender isso? Quais as condições mínimas necessárias para que se possa fazer isso? Havia muito se diz que a psicanálise tem a ver com a verdade, ou melhor, tem que fazer a escolha de tolerar esse fato e, ao mesmo tempo, escolher trabalhar com uma dimensão da verdade, a da palavra que tenta exprimi-la. Todavia, antes de qualquer palavra, existe o pensar. E qualquer palavra, desde que seja palavra, excede o campo da realidade e da exatidão. A verdade de que falamos é inefável, é incognoscível, é inatingível. Sobre ela, só temos a estrutura de linguagem e ficção, e se pode também afirmar que ela se distingue do saber. Falar não quer dizer saber. Como, então, um analista pode dizer que é analista? O que ele faz? Será que ele é simplesmente o sujeito que analisa a transferência, como tantas e tantas vezes escutamos? Onde está a psicanálise? Ela é fornecida pelo analista? Ou a psicanálise, como o Bion nos propõe, está dentro das pessoas como habilidade humana e é trazida socraticamente para fora? Se a segunda hipótese é verdadeira, então jamais se analisa a transferência. Analisa-se o que acontece no campo da transferência. É preciso, de fato, evitar de denunciar a existência da transferência como algo que, se não fosse o analista, ela não seria noticiada. A transferência é um relacionamento muito especial, foi traduzido como teoria psicanalítica. Serve de suporte ao discurso que se sustenta e que, ultrapassando o analista, remete a uma complexidade. Por isso, o que surge na análise é uma verdade que não pertence nem ao analisando e nem ao analista. Não se pode decidir sobre ela, apenas nomear o espaço-tempo que ela coloca, tal como fez Bion ao introduzir uma noção que ele chamou de O, significando que existe um ontos, uma origem inacessível, e um opus, um trabalho em andamento. Bion disse que O é um fato que centraliza a análise, mas, ao mesmo tempo, pode gerar todo tipo de oposição e dificuldade a ela própria. Em poucas palavras, O exige que o analista seja capaz de tolerar os mistérios desse fenômeno, que tenha consciência da incompletude de suas palavras e que admita a incerteza, sem ficar ansioso e tentar alcançar uma compreensão ou obter um sentido para aquilo que ocorre. Enfim, que tenha capacidade negativa. O terceiro item que eu vou falar é a relação entre a capacidade negativa, o que o Bion chamou de objeto psicanalítico, e o princípio da certeza, da incerteza. Ele diz o seguinte, que o Keats, esse poeta, Keats, descobriu um princípio da incerteza que ele chamou de capacidade negativa. Esse trecho está na Memória do Futuro.
volume 1, página 220. Keats descobriu um princípio da incerteza, que ele chamou de capacidade negativa. Quais as relações do objeto psicanalítico de Bion com o princípio da incerteza e, consequentemente, com a capacidade negativa? O princípio da incerteza ele confere à psicanálise um status de objeto complexo e nos leva a indagar sobre uma significativa mudança de paradigma. Essa mudança efetivamente existe em Bion. Assim entendemos. E assumimos que constitui um permanente desafio na renovação do nosso pensar. Quer dizer, aplicado à psicanálise, ele até pode ser escrito em analogia com a fórmula do Heisenberg, que criou esse princípio na física. Ou na psicanálise, a gente pode traduzir o seguinte, que a interação entre a configuração edípica do analista e a configuração edípica do analisando sempre contém muito mais elementos inconscientes do que a linguagem utilizada na sua tradução consegue expressar. Isso significa que nunca conseguimos observar o todo de uma relação, pois quando se escolhe algo para ser observado, ou quando se tenta colocar essa observação em linguagem, a cisão inerente ao ato deixa diversos elementos de fora. Daí a necessidade de trabalharmos com a noção de um objeto complexo. Ou seja, no sentido geral, existe sempre alguma coisa que foi excluída ou não incluída na observação. Desta exclusão ou não inclusão depende de nossas observações. Do ponto de vista prático, ter em mente o princípio da incerteza evitará, no mínimo, a crença em uma interpretação completa, ou a mitologia de uma interpretação correta, ou a existência de uma interpretação que se pense resolutiva. Evita também o hábito de repetir interpretações, ou repeti-las simplesmente porque o analisando alega não as ter entendido, e também de ter apenas uma interpretação para formular. Se essa última situação ocorre, a gente deve suspeitar da interpretação e continuar observando. Quando surge outra ou outras, a gente pode decidir melhor. E como eu pretendo especificar, geralmente decidir pela interpretação mais difícil de ser dada. Em outro sentido, existe sempre incerteza sobre a origem e a observação de qualquer fenômeno. Levar em conta a irrupção da incerteza significa dar ritmo ao mundo e, com isso, expor uma diferença. E é dessa forma que percebemos a importância de algo profundamente vinculado à nossa condição humana, o tempo. Percebemos o tempo desde que expressivamente existe ritmo na vida humana. O ritmo produz ruptura de continuidades e, ao mesmo tempo, produz uma continuidade. Percebemos com a existência do tempo o que o Bion chamou de uma cesura. Quando a incerteza irrompe, ela traz a surpresa do novo. Aquilo que poderia ocultar-se como algo já conhecido pode se afirmar como um novo pensamento. Nesse movimento, o tempo é a nossa percepção de que o ser originário provém de uma origem inacessível, que nunca cessa de existir, e como tal não se apresenta linearmente, mas segundo ritmos, diferenças, acasos. As cesuras produzidas afirmam a máxima potência de ser e não ser, e o tempo traz dimensões não lineares para o limite de nossa percepção. A questão se desdobra na percepção singular do tempo e sua influência na forma como podemos entender e conceber a formação de determinadas características mentais ou estados mentais. Isto é, por que determinadas concepções e conceitos são predominantes em uma pessoa e não em outra? Isso pode significar investigar como distintas concepções e conceitos geram, por conta da singularidade, estilos de comunicação próprios, e como esses se alternam ou se substituem, computando suas sutilezas no campo de funções. Essa é uma diferença fundamental para que a gente possa pensar nas propostas que o Bion trouxe. O elemento primordial de uma investigação psicanalítica
considerando-a como um campo de funções, encontra-se na ação da função alfa. O termo alfa indica apenas a presença de incógnitas na investigação em curso do sistema aberto do objeto psicanalítico. Nesse processo, devemos manter a hipótese de uma falha da função sempre ocorrendo, e, de fato, ela precisa ocorrer em algum grau para que haja um acordar, um nascimento psíquico, e para que haja também a descoberta do corpo por meio dos elementos beta. Assim, o grau da falha determina caminhos distintos e singulares para esse acordar psíquico e para a formação do conceito do corpo, alguns dos quais podem sofrer distorções maiores em certas pessoas do que em outras, e que se expressam, em última instância, na visão de mundo trazida para o analista, juntamente com o grau de dor psíquica que produzem. Nos graus mais acentuados de falha, comparáveis a um desastre da função, já não se trata mais do despertar do sujeito e da percepção da existência do corpo, mas do apagamento do sujeito e da distorção do funcionamento corporal. Colocando as afirmativas acima em um modelo espectral, nós temos concepções com graus de distorções em 4 níveis. A gente pode chamar um nível de self, outro de história, outro de percepção corporal e outro nível do outro, ou não eu. Na prática, a gente pode fazer uma conexão entre essas concepções e a gente depende da capacidade imaginativa. Ela pode traduzir as distorções conceituais e a dor psíquica que é inerente. Na formação de cada concepção, existem 2 áreas simultâneas. Uma área onde ocorre o impacto da experiência estética, que são os sentimentos, mais a atividade sensorial, e uma outra área onde essa experiência estética adquire um valor ético, são as concepções e os conceitos. Essa relação, que a gente pode chamar de ético-estética, é a experiência emocional. E ela se realiza quando um fato selecionado cria um conjunto de 3 elementos passíveis de serem teoricamente descritos e nomeados, como eles foram pela psicanálise, por exemplo, boca, mamilo, seio, boca, olhar, palavra, colhimento físico, olhar, palavra, etc. Também significa que no bebê, mesmo no bebê, cujos processos de pensamento são, em tese, muito rudimentares, cada momento envolve julgamento e decisão, relacionados com um fato selecionado. Essa capacidade, entre aspas, de decisão e julgamento, pode ser conhecida na observação como o temperamento do bebê vai produzir também o que será conhecido como o gênio do bebê. Esse último engloba suas reações e decisões, as inevitáveis falhas do que se chamou de Hevery. A extensão dessas falhas vai continuar produzindo escolhas mais adequadas ou menos adequadas. Por um outro vértice, o resultado dessas relações pode também ser conhecido como superego, enquanto instância psíquica de mediação entre 2 áreas que se combinam para formar as concepções, mas também representando o que essas concepções permitem de mediação com a realidade, de possibilidade de relacionamento com os outros e na escolha de fatos que produzem repetição específica responsável pela formação de um conceito. Nesse ponto, a gente pode até adotar um conceito espectral de superego, são distintos tipos de superego, de acordo com a incidência nesse espectro das concepções. Por exemplo, um dos graus mais extremos de incidência narcísica pode ser nomeado de superego assassino, a palavra, termo do bio, né? E um grau máximo de incidência, que ele chama de socialista, pode ser denominado de consciência social. Entre um extremo e outro, temos o aparecimento de diversas concepções e conceitos que resultam nos diversos quadros psíquicos que conhecemos. A gente pode também entender esse processo como uma relação continente-conteúdo, cuja harmonia vai sendo alterada pela ação desses distintos tipos de superego. Essa ação pode ser vista como um esmagamento do conteúdo e se exterioriza pelo fenômeno conhecido como angústia.
O esmagamento cria uma área de desarmonia entre continente e conteúdo. O esmagamento vai se tornando maior na medida que o mecanismo de identificação projetiva vai sendo acrescentado de outros elementos. Em resumo, a gente pode dizer que o incremento do uso da identificação projetiva por elementos como intolerância à frustração, a existência do não sei aumentando a frustração, a incompletude dos objetos edípicos, a violência das relações primitivas, a frustração, a voracidade, a inveja espoliativa, a inveja destrutiva, todos esses elementos vão ampliar a área de desarmonia na relação continente-conteúdo. E o Jung escreveu e observou esse fenômeno sobre uma égide que é a teoria das transformações. Quer dizer, antes de prosseguir, deve ficar claro que o fato selecionado que eu estava me referindo, que está presente em todas as pessoas, desde que está presente no bebê, está presente em todos os seres humanos, né? Ele fornece a experiência de tempo e espaço ao arcabouço da pré-concepção. E o tempo gera causas, estabelece relações entre antes e depois, presente e futuro, passado e presente. O espaço indica unificação de elementos. E a teoria lida com a relação entre tempo e espaço e elementos unificados por essa interação que dá uma medida de profundidade da individualidade e da existência de cada um. Conclusão. Para finalizar, eu gostaria de colocar as ideias que eu desenvolvi até aqui de outra forma, começando por descrever uma experiência que eu tive na cidade de Seattle e que me inspirou posteriormente a escrever diversos trabalhos. Eu estava andando sem compromisso algum num lugar que é considerado, digamos assim, a colina hippie da cidade. Seattle é uma cidade interessante, ela é composta de sete colinas, cada colina tem uma colina é colina hippie, outra é yuppie, outra é tecnológica. Eu estava exatamente nessa onde me falaram para conhecer as diversas galerias de arte e livrarias artesanais. As livrarias estão se tornando muito raras, né? Mal a gente encontra uma livraria. Mas nesse bairro tem pequenas livrarias que conservam, vamos dizer, esses livros antigos, né? Coisas que a gente não encontra. Quando eu subitamente dobrei uma rua, eu me encontrei numa pequena praça olhando para uma enorme estátua de bronze. Eu tive por alguns segundos o que a gente pode chamar assim de desrealização. Quando a gente fala para a gente, não acredito que eu estou vendo isso. Quando eu me dei conta de quem era essa estátua, eu até falei um palavrão. Era uma estátua do Lenin, no melhor estilo do expressionismo soviético, com aqueles traços grosseiros e abusivos, né? Com a intenção de criar um temor reverencial nas pessoas, né? E um detalhe que visivelmente nela foi colocado, as mãos da estátua estavam pintadas de vermelho, como se elas estivessem manchadas de sangue. Aí eu fui atrás da história. A história é a seguinte, que essa estátua é uma das pouquíssimas remanescentes do finado e temido líder soviético. Ela foi comprada por um colecionador de arte americano que percorreu o país da recém-extinta Cortina de Ferro em busca de antiguidades que as pessoas poderiam desejar se desfazer para angariar dinheiro. Quando ele passou por um depósito de lixo, o Carpenter, o nome dele era esse, ele viu a estátua jogada como sucata para ser reciclada. E ele convenceu a prefeitura local de vender a estátua para ele pela quantia de $250. E gastou cerca de $250 mil para transportá-la até o quintal da sua casa.
onde permaneceu até a sua morte. E foi ele quem pintou de vermelho as mãos da estátua. Quando ele morreu, ele doou, quer dizer, tudo que ele tinha para a prefeitura de Seattle. E a prefeitura colocou nessa praça, em frente à casa desse colecionador. E aí ficou, volta e meia, despertando polêmicas de que ela deveria ser retirada pelo que o líder soviético simboliza. Que a cidade se orgulha de ser vanguarda, né, de ser uma cidade tipicamente americana, de discutir questões. A cidade é sede do Starbucks, da Microsoft, da Boeing, da Amazon, da Carter. Então, a criminalidade em Seattle, ela consistiu, no ano passado, de 24 ocorrências policiais, todas entre pessoas que se conhecem. Então, a chance de um turista sofrer qualquer ação criminosa em Seattle é zero. E o desconhecido, né, diante dessas polêmicas que começaram a acontecer, porque alguns diziam essa estátua é uma incitação ao crime, né? E outros diziam essa estátua é uma incitação à tirania. Tinha várias discussões polêmicas. Um desconhecido, ninguém sabe quem é, cunhou uma placa de bronze e colocou aos pés da estátua um trecho da poesia de Mayakovsky, chamada A Nuvem de Calças. E o trecho diz o seguinte: tu julgavas ser um grande Deus onipotente, mas agora não passas de um nada, muito desajeitado. Vivias nas nuvens, hoje te encontro num buraco, vendo o céu por ti ensanguentado. O detalhe da linguagem poética e a arte casual, em cima do projeto original, parece fazer a diferença que mantém a estátua no lugar onde ela se encontra. O relato da minha experiência pode ser representado pelo termo serendipidade, foi um trabalho que eu escrevi. Algo que é encontrado de forma inesperada e que acrescenta substância à nossa sabedoria de vida. Trata-se de uma experiência transformadora, mas o quão outros seremos depois desse achado? A clínica psicanalítica é uma situação que pode ser enfocada por essa surpresa, seguida de uma interpretação e de processos de transformação decorrentes da mesma. Mas seja ela uma experiência ruim ou bem-vinda, iluminadora ou que traz mais dúvida, ela é sempre uma experiência do vínculo, se a gente tiver capacidade negativa. Talvez seja redundante dizer que qualquer descoberta de um bom objeto é uma experiência prazerosa, mas também deve ser assinalado que o prazer aumenta se a descoberta é inesperada. No sentido contrário, o novo também pode trazer o terror de um destino ruim. A incerteza tende a ser ameaçadora, mas quando esta traz aspectos de um bom objeto, estes são duplamente bem-vindos. Dessa forma, serendipidade, ou a palavra que veio do inglês serendipity, em geral, uma experiência particularmente agradável e torna-se ainda mais se a descoberta é significativa, embora os significados possam ter, por conta de idiosincrasias individuais, um mérito que não teriam para outros. Existe algo de intangível em toda experiência. Existe algo aqui como uma impressão digital que a gente percebe nesse momento. E aí, uma outra palavra que pode representar isso é a palavra sortilégio, sobre o qual também escrevi um trabalho. O prazer é contagioso e, muito frequentemente, uma história de serendipidade, ela gera outras, do humor transitivo e intransitivo, que o inesperado de uma anedota nos traz. Quer dizer, esse contexto, né, quer dizer, faz parte da experiência analítica. O Humberto Eco, em seu romance O Nome da Rosa, nos descreve
como o riso e o real sorriso, pela sua surpresa, podem ser ameaçadores para o establishment sisudo e autoritário. Ameaçam, ele dizia, ameaçam o sorriso falso do politicamente correto, o sorriso do Have a Nice Day americano, dessa careta beata dos stalinistas. Sorrir com sinceridade, ele dizia, é um universal semântico. Se nos proíbem de rir, nos fazem sofrer. Mas se não somos sinceros, tanto faz que nos proíbam. Que a sinceridade é o principal. Né? Ao fazer uma conferência sobre esse tema, Humberto Eco, sempre muito sério, ele contou que um Boeing 767 teve uma pane e desceu intacto numa estrada. E ele logo foi cercado pela polícia, bombeiros, defesa civil, mídia, todo mundo entrevistando pilotos, passageiros. E nesse meio tempo, um táxi surgiu lá longe, zigue-zagueando pela estrada em direção à multidão. E as pessoas se afastam e começam a gesticular e gritar, e o táxi não para, e acaba batendo na roda do avião e capota. O taxista saiu assustado e todos correm e descobrem que dentro do táxi havia um casal atordoado sem roupa. E o chefe de polícia, indignado, interroga o taxista, como é que você não viu um avião com esse tamanho todo no meio de uma estrada e você bate no avião? Aí ele disse assim que podia ter uma explicação. Ele pegou o casal uns quilômetros atrás e eles pediram para ir a um motel. Mas eles não esperaram ir no banco de trás, começaram a se agarrar e tirar a roupa um do outro, se beijar, e etc. E o taxista vendo tudo pelo espelho retrovisor. E subitamente o rapaz levantou e, apavorado, gritou, olha o jato! Aí o taxista disse, então eu me abaixei rapidamente e não vi mais nada. Eu imagino essa piada contada pelo Humberto Eco sério o tempo todo. Exemplos desse prazer com a linguagem inesperada pode ser encontrada em muitos poetas. Quer dizer, para a psicanálise, se trata de um modelo a ser seguido. A linguagem é criativa, que é aberta para o infinito. Mostra que ela em si mesma é vital para o desenvolvimento mental. O Bion a chamou de language of achievement, por isso que eu deixei para o final. A expressão também foi criada pelo poeta Keats e foi adotada nesse livro Atenção e Interpretação. Então, para finalizar, essa linguagem poética ela tem tudo a ver com pensamentos selvagens, pensamentos livres, pensamentos humorísticos, cujo acesso nos é fornecido pela capacidade negativa. Esse é o modelo a ser discutido sempre. E é o que eu pretendia dizer hoje, nesse espaço de tempo de 45 minutos, e abrir o resto do debate. Não é isso, Roger? Isso. Exatamente isso. Eu abri, inclusive, o áudio da Leia, que as pessoas já podem começar a mandar as perguntas para a gente agora poder abrir para o debate. As pessoas estão aqui, eu estou vendo na tela, todo mundo batendo palminha assim, que no vídeo a gente não vê. A gente não vê. Que bom que vocês gostaram. Muito bom as suas colocações. Alguém mandou alguma pergunta para você, ou Leia? Não, ninguém perguntou ainda. Eu vou enviar para o Susca, né? Mas a Anete está colocando uma pergunta aqui. Tá bom, mas ainda não chegou. Você não está vendo no Zoom? Da Alessia
para todo mundo. Excelente, doutor Arnaldo Schuster. Très bien. Leia, as perguntas não são para ser respondidas, não é isso? Se você quiser responder, tem todo o direito, mas você não é obrigado a responder. Você pode escolher responder no fim ou a cada pergunta, alguma que te estimular a responder. A Anete tem uma pergunta acima disso, você está vendo? Eu estou vendo. De Lícia Barcelos para todos. E saiu. Espera aí. Acabou, está aqui. O meu chat desapareceu. Então, tá. Lícia Barcelos disse, Schuster, sempre um encontro com serendipidade. Essa é uma pergunta, né? Não, é uma observação. Ah. Ela diz que diante da sua palestra, ela teve um encontro com a serendipidade, não é? Com esse sortilégio que provoca, né? Leia, eu vou... não sei porque que a minha imagem não está aparecendo, mas não tem problema. Tem uma pergunta que a Anete enviou, e ela não sabia como enviar, enviou através de mim, eu vou ler então, tá? Tá. Pode ser considerada, na atual experiência de estarmos frente ao inesperado dessa pandemia, que nos jogou ao trabalho online, na atividade online, a capacidade negativa adquire novas características? Essa é uma pergunta. Não, eu acho que a capacidade negativa ela não adquire novas características, ela continua sendo capacidade negativa. Porque, do mesmo jeito, em qualquer situação, a gente tem que tolerar essas três coisas: mistérios, incertezas e meias-verdades. Eu acho que o psicanalista o tempo todo está envolvido com isso. O trabalho analítico está envolvido com isso. Mas, Arnaldo, eu acho que essa pandemia provoca em quem for capaz de perceber e deixar sentir esse sentimento de ter que tolerar o mistério e a incerteza e o que não se pode explicar pela razão, né? A gente sabe que é um vírus, mas é algo invisível e tem efeitos deletérios, mas a gente pode aprender alguma coisa com isso, ou muitas coisas, né? Tolerar essa mudança na vida de todo mundo, né? Uma das questões, né, que está relacionada com a capacidade negativa, né, está relacionada com a experiência analítica, né, que a gente deveria saber disso, que quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe, né? Uhum. Então, quer dizer, a pandemia trouxe uma comprovação disso, né? Que a gente sabe pouco, né? Que a gente pode ser atropelado num dado momento por algo Sim. muito assustador, um terror que causa angústia, etc. e tal. Reforça algo que a gente já sabia, né? Que quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Né? E que a gente foi surpreendido por algo ruim, né? Uma experiência ruim, né? Acho que pode se aprender com essa experiência. A gente espera que aconteça isso. Sim. Tem aqui uma pergunta da Maria Ângela Helvas. Schuster, você poderia falar sobre a relação da capacidade negativa com a capacidade intuitiva? A capacidade negativa, ela ajuda a desenvolver a capacidade imaginativa. É como se ela ajudasse a desenvolver um veículo pelo qual a capacidade intuitiva pode percorrer. Então, sem imaginação, a intuição não atinge os objetivos. Então, a capacidade
negativa, por ampliar a capacidade imaginativa, ela permite que a intuição tenha mais movimento, ou seja, tenha mais capacidade imaginativa. Essa é a relação, né? A própria relação que o próprio Keats descreveu que existia, né? Lícia Barcelos, a tão esperada saída do isolamento e nossa capacidade negativa, 2 pontos. Pensar no futuro com o que já conhecemos do passado. A gente pode pensar no futuro com o que a gente conhece do passado? É. Quando houver a saída do isolamento, se a nossa capacidade negativa ajuda que a gente possa pensar no futuro com o que já conhecemos no passado. Eu acho que a pergunta teria que ser outra, né? Então, talvez exista uma outra pergunta nessa pergunta, que é se o ser humano vai mudar com a pandemia, né? Se ele vai continuar sendo o mesmo ou se ele vai mudar. E aí a gente pode recorrer a respostas com situações anteriores. O ser humano mudou depois da Segunda Guerra Mundial, quando morreram 70 milhões de pessoas? Ou ele continuou sendo o mesmo ser humano? Eu acho que varia, né? Alguns mudaram, porque foram capazes de lidar com o fenômeno e com todas as situações que esse fenômeno provoca. Mas alguns continuaram na mesma, numa negação, né? E arrumaram tudo do jeito que era e achavam que o mundo estava assim, desse jeito, né? Tem uma outra pergunta, doutor Arnaldo, poderia repetir o nome do poeta e do poema que está na estátua de Lenin? Mayakovsky. É um poeta russo. Mayakovsky. É curioso que ele era o poeta oficial da União Soviética, né? Mas ele não foi perseguido depois por Stalin? Sim. Uhum. Até então ele era o poeta oficial, né? Pois é, ser o oficial é um perigo, né? É. Ariane, pergunta a você. Obrigado por compartilhar seu conhecimento. Gostaria que comentasse o atendimento online faz com que se adicione a falta de corpo no atendimento e como fica a capacidade negativa nesta situação. Bom, essa é uma questão que eu tenho conversado com vários grupos, né? Já conversei com 2 grupos em São Paulo, grupos de Ribeirão Preto, grupo de Uberlândia, né? Conversei com várias pessoas sobre o que está acontecendo com o atendimento online. Bom, o atendimento online, acho que todo mundo, de uma maneira geral, concordou, é muito cansativo. No final do dia, as pessoas relatam que estão muito mais cansadas do que habitualmente estão. Por uma razão importante, né? O corpo, né? A presença do corpo passa informações para a gente que a gente não consegue online. O berço da intuição está calcado em informações infrasensoriais. É difícil descrever essas informações, a não ser de uma forma poética, a não ser seguindo o conselho do Keats, né? Usando capacidade negativa, né? Por exemplo, eu posso falar em o cheiro da fala, né? Isso é uma imagem poética, né? Posso falar da cor do movimento, do gosto da presença, do som da pele. Quer dizer, esses aspectos sensoriais ou infrasensoriais, eles constituem a base da minha intuição.
E a minha intuição nesse momento coincide com a pré-concepção, tal como o Bion falou. Eu posso ter mais ou menos pré-concepção de acordo com a minha captação desses sentidos e que provém do corpo presente. O corpo presente, quer dizer, a psicanálise é algo humano. É algo humano. Então, ele é um vínculo humano, basicamente. Então, ele depende disso. Então, é como se uma parte de nossa formação, né, da nossa mente, psicanaliticamente treinada, né, ficasse ali como esses programas de computador que rodam, não fazem download. Então, a tendência no atendimento online é que a gente fique mais ativo, que a gente fale mais, e o silêncio se torna menos tolerável, a capacidade negativa é mais exigida. Então, a gente é mais exigido. Embora os aspectos, vamos dizer, simbólicos, acabam sendo privilegiados demais, porque a gente está tendo muito mais acesso à fala, embora filtrada, né? E às vezes ela não passa certas emoções, não passa no sentido de que tem um filtro impedindo que certos elementos infrasensoriais nos atinjam. Então, o trabalho é mais cansativo. A Nete Blaia Luz faz essa observação. A experiência da pandemia é ruim, mas estamos aprendendo coisas novas ou novas maneiras de olhar a vida. Exemplo de algo bom, trabalhar online. Como na experiência da estátua, que foi ruim a princípio. Podemos dizer que isso é uma vivência de serendipidade? Serendipidade é sempre que a gente encontra algo de forma inesperada. Né? Surpreendente? Surpreendente, que nos surpreende. Essa palavra ela está presente no romance que foi escrito por um escritor inglês chamado Horace Walpole. Escreveu um livro chamado The Three Princes of Serendip. Serendip era o nome antigo do Ceilão, hoje em dia Sri Lanka, né? Que os portugueses chamavam de Taprobana, que está até no Lusíadas. Né? É no início do Lusíadas, que fala que com as armas e os barões assinalados passaram muito além da Taprobana, que é o Ceilão. Ali é o Serendip. Então, esse escritor inglês escreveu um romance, são três príncipes, né, que foram muito bem educados pelo pai, que era um rei filósofo, deu toda a educação para eles, e quando eles fizeram 16 anos, o pai falou, agora vocês vão sair sozinhos pelo país para conhecer o país que vocês vão governar. Então, o livro é sobre isso, eles saem e param para observar coisas inesperadas. Né? De repente, eles veem uma flor, veem uma mula cega, e vão tirando conclusões, fazendo deduções. Né? Então, serendipity, no caso, seria, vamos dizer assim, encontrar algo que possibilita você fazer deduções, que possibilita pensar alguma coisa nova. Quer dizer, toda experiência, né, qualquer que seja ela, pode trazer isso, mas ela se torna particularmente importante na psicanálise. André Linhares faz aqui não sei se é uma pergunta ou é uma observação. Vou aproximar capacidade negativa e turbulência emocional. A turbulência emocional pode intensificar a busca de certezas. O ponto básico, me parece, seria justamente desta pressão de certezas pela turbulência. Pudéssemos dar um passo atrás e abrir o campo para uma possibilidade nova. Abrir o campo do pensador para um novo pensamento. Superar o assédio da certeza. O que você acha disso? A capacidade negativa como um passo atrás, vamos dizer assim.
Como eu tinha mencionado quando eu estava falando, a capacidade negativa, ela é o princípio da incerteza. É uma forma de traduzir o princípio da incerteza para a psicanálise. A partir do momento que existe incerteza e existe incompletude, essa incompletude traz uma série de outras coisas que produzem turbulência emocional. Quer dizer, a turbulência é inevitável. Quando duas pessoas se encontram, né, mas não precisa ser um encontro comum, né? É importante que o encontro seja um encontro de duas personalidades, quer dizer, como o Bion disse, quando duas personalidades se encontram, uma turbulência emocional se produz, porque elas se percebem diferenças e essas diferenças muitas vezes são inesperadas. Então tem que tolerar essas diferenças que elas trazem, que seriam incertezas, meias-verdades, mistérios, né? Que a gente sabe que a gente não conhece tudo, e aumenta essa sensação de mistério, aumentando, obviamente, a turbulência. Então, o Bion fala que a turbulência resultante desse encontro de personalidades, né, faz com que a gente pense que o melhor seria nunca ter se encontrado. Mas, já que se encontrou, tudo que a gente tem a fazer é como tornar proveitoso um mau negócio, ou como transformar uma situação adversa numa situação que seja vantajosa para ambos, né? Isso é, vamos dizer, praticamente inevitável, né? É bom a gente se acostumar, né, com isso. Não sei se respondi. Cadê o Andréas? Não estou vendo ele. Está aí, o Andréas está aí. Tem que tirar o microfone, Andréas. Você quer ouvir o Andréas? Sim, sim. Aqui. Você vai abrir o microfone, Rosa? Ele está pedindo para abrir, eu vou abrir. Não, eu só estava assim pensando, né, desse estado emocional de turbulência, digamos assim, onde eu nem sei se aparece representação, né, mas a gente está, vamos dizer assim, impactado por algo e sem querer a gente se vê correndo atrás de certezas, né, como nessa época, né, em que a gente vive, onde a gente está, vamos dizer assim, assediado constantemente por coisas que despertam uma turbulência e essa busca de certezas. Então, eu tenho me percebido, vamos dizer assim, quase como um esforço para justamente criar essa capacidade negativa, né? Vamos dizer assim, para deixar o sensorial no sensorial, digamos, né? E preservar uma área, vamos dizer assim, que pode redundar num espaço criativo, né? Então, quando se fala no atendimento online, ou nas notícias que a gente recebe, ou nas situações que a gente entra em contato, quase que às vezes eu já me vejo num agir, né? E então eu penso assim como a capacidade negativa como algo que a gente precisa capturar de uma certa forma positiva, vamos dizer, eu me colocar nesse estado de capacidade negativa para poder abrir o campo para pensar. Não, estou de acordo. Uhum. A teoria de Bion o tempo todo diz para nós mantermos o conhecimento num nível de pré-concepção, quer dizer, não saturar, né, enrijecer o conhecimento, a vivência, a emoção. Eu acho que aí também tem esse aspecto, né? Não sei se você concorda, Arnaldo. Encontrou de falar sobre sem memória e sem desejo. Uhum.
uma outra forma que ele encontrou de expressar. Ele encontrou uma forma mais, vamos dizer, poética, né? De expressar o sem memória e sem desejo, embora sem memória e sem desejo também vem da poesia, do T.S. Eliot, do Four Quartets. Está numa poesia também. Né? Mas acho que foi uma forma mais completa, né, de falar sobre o que ele sentia. Né? O que não deu tempo de falar é que cada um dos aspectos do objeto psicanalítico de Bion coincidem com um desses elementos da capacidade negativa. Por exemplo, a preconcepção ela fica no lugar da incerteza. Os conceitos e concepções ficam no lugar das meias-verdades. Né? E o fator ele chama de mistério, né? Por si só já está dizendo que é a complexidade do campo. Né? Então, é como esses três elementos eles são contemplados pela expressão capacidade negativa, eu acho que ele preferiu, porque ao falar de capacidade negativa, ele também está falando do objeto psicanalítico, né? Simultaneamente. A Anete Blaia Luz fala que transformar um mau negócio em algo proveitoso é o que estamos fazendo agora. Sim. É uma afirmação, né? É uma contribuição, né? A Lécia diz assim, disponibilizar a metáfora. Agora, Leia, eu acho que a gente devia deixar um espaço para o Schuster, que eu não sei quanto tempo, que a gente já está com o tempo já esgotado, que ele teria disponível para continuar conversando com a gente. Foi isso que eu mandei te perguntar. Eu perdi no tempo. Não, está ótimo, mas é que depende também dele. Eu acho que esse encontro só está fazendo a gente ter vontade de continuar a fazer novos encontros. Né? Como o Schuster falou hoje, né? A gente, e a Anete também, né? A gente está transformando essa situação tão difícil, mundial, em coisas que tornam mais suportável toda essa dor que a humanidade está passando, né? Que é o encontro, que é o debater, é que estar junto. Mas eu deixo por conta do Schuster, se ele quer finalizar, se quer abrir para mais alguma pergunta. Eu acho que mais alguns minutos as pessoas podem falar mais, podem querer expressar, né? Contribuir com mais alguma coisa. Né? Bom, a Anete já está contribuindo aqui. Qual é a relação da capacidade negativa com a função psicanalítica da personalidade? Aí seria uma pergunta? Uma pergunta. Qual é a relação da capacidade negativa com a função psicanalítica da personalidade? A função psicanalítica da personalidade é um conceito, de certa forma, polêmico, né, que o Bion criou. E eu falei sobre esse conceito sem dizer exatamente o termo função psicanalítica da personalidade. Né? O Bion, ele pensava o seguinte, que a psicanálise é uma habilidade humana, que as pessoas, que está dentro das pessoas, e que a função do analista não era fornecer análise ao paciente, era tentar trazer essa habilidade para fora e ajudar a desenvolver. Então, ele deu um papel muito mais modesto ao analista do que o analista tinha, quando o analista pensava que poderia fornecer análise ao paciente. Quer dizer, o Bion até brinca citando Hipócrates, dizendo que não se pode ministrar uma mente enferma. É uma das citações preferidas dele. Então, mas ele pensava que a psicanálise tinha que vir para fora. Então, ele tinha uma posição socrática. Então, a capacidade negativa
Quer dizer, ela depende muito de como que o analista trouxe isso para fora. Depende da sua capacidade psicanalítica, né? Que é variável de pessoa para pessoa. Né? Quer dizer, tem pessoas que são, vamos dizer, infra-analisáveis e outras que são ultra-analisáveis, ou hiper-analisáveis. Né? Por exemplo, Freud era hiper-analisável. Ele era tão hiper-analisável que ele inventou a psicanálise, inventou um analista para ele. Agora, tem pessoas que são infra-analisáveis, quer dizer, elas podem fazer 7, 8 vezes sessões por semana, que não avançam muito. Então, depende. Né? Quer dizer, isso varia, né? de pessoa para pessoa, de tempos em tempos, né? Varia de acordo com uma coisa que o Bion sempre enfatizou que era muito importante de ser analisado, que é a parte psicótica da personalidade. Quer dizer, sem analisar a parte psicótica da personalidade, o indivíduo não vai desenvolver a função psicanalítica da personalidade e, portanto, não vai ser capaz de operar algo como uma capacidade negativa, que é o objeto psicanalítico. O objeto psicanalítico ele depende da função psicanalítica da personalidade para ser percebido. Quer dizer, quanto mais função psicanalítica o indivíduo tiver, se desenvolver, né? E ele tem que desenvolver isso ao longo da vida, né? E o próprio Bion dizia que o analista deve estar sempre treinando em alguma academia mental a psicanálise. Né? Ele criou até uma grade, né? Para o analista fazer exercício, como se fosse uma academia, né? Para exercitar. Né? Mas acho que o grande exercício que ele fazia era estar sempre repassando mitos, né? Que eram muito caros a ele, né? Como, por exemplo, o mito de Édipo. Né? Ele estava sempre repassando o mito de Édipo, sempre descobrindo novas nuances, né? Porque ele associou o mito de Édipo ao mito de Babel e ao mito de Éden. E também a um trecho da Eneida, que é a morte de Palinurus, né? E também a uma descoberta arqueológica da tumba de Ur. Então, ele fez uma ampliação do mito de Édipo, correlacionando o mito de Édipo com outros mitos. A intenção dele era, vamos dizer, trabalhar, né, a escuta dele. Quer dizer, o ouvido, né, dele, e ele propunha isso, estava cercado de mitos, né, que estavam dando informações para ele quando ele estava trabalhando. Então, muitas vezes, como ouvido do analista, que é a função psicanalítica da personalidade, ele escutava o paciente falando como se fosse o Laio, escutava o paciente falando como se fosse a Jocasta, escutava o paciente falando como se ele fosse o Deus de Babel, e assim por diante. Né? Quer dizer, e isso permitia se localizar melhor dentro do campo, porque isso permitia mais a imaginação, permitia mais o sonhar, né? Permitia mais a reverie, permitia mais a função alfa. Né? E isso é a função psicanalítica da personalidade. Né? É algo que se desenvolve a vida toda, né? Não para. Né? Se a gente trabalhá-la, né? Se a gente procurar, tiver o lazer de qualidade, procurar criar, etc. Né? Como a gente está fazendo agora, né? Tentando criar algo, né, que mantenha a função psicanalítica da personalidade, né? Ou que mantenha a saúde, né, dessa função, né? Quer dizer, discutindo, pensando, né, trabalhando, falando das coisas que estão acontecendo, compartilhando, né, dividindo institucionalmente. Né? Tem aqui um agradecimento para Patrícia Chicarone. Com certeza, Rosa, uma nova e rica experiência. Gratidão à sociedade e ao Dr. Arnaldo Schuster. Depois tem Raquel Veloso, que diz: e para os novos analistas de informação, quais caminhos para ampliar a capacidade negativa na prática analítica? Isso é uma pergunta? Acho que só uma outra conferência. Uma palestra. E Ana Maria Coutinho Issa
queria lembrar que foi André Green quem transmitiu a Bion o conceito de capacidade negativa da carta de um irmão Keats para o outro. É uma afirmação, não é uma pergunta. Sim, o André Green e o Bion, eles se tornaram amigos numa idade, né, que as pessoas não fazem mais amigos. Né? Isso é muito curioso. Né? Eles já estavam ambos na casa dos 70 anos, né? Quando eles formaram essa amizade. Né? Quer dizer, uma das contribuições do André Green ao Bion, o próprio Bion reconhece numa conferência em que ele diz que a resposta é a desgraça da pergunta, que é uma frase do Maurice Blanchot. Ele diz assim: essa frase foi dita a mim pelo Dr. André Green. Eu peço desculpa pela minha pronúncia francesa não ser tão boa quanto a dele. Né? Ele fez uma brincadeira com o André Green. Né? E o Bion era professor de francês. Né? Professor formado na Universidade de Oxford, em francês. Né? Mas foi ele transmitiu. Né? Quer dizer, várias coisas, eles conversavam, né, juntos, né? Sobre várias coisas. Né? E aí, Arnaldo, você acha que chega? Está no seu tempo? Está no tempo da Rosa também, né? Que tem... Não, o tempo é contigo, mas eu acho que também a gente precisa guardar alguma coisa para mais adiante. Xuxa agora já está convidado para uma próxima, ele é sempre convidado, sempre bem-vindo, né? E eu queria falar para a Patrícia que essa experiência de gratidão rica é uma coisa de mão dupla. O que a gente tem visto na sociedade psicanalítica, a gente criou um espaço SPRJ Solidário e temos atendido as pessoas que não têm condições financeiras e estão em crise nessa pandemia. E o que a gente tem visto é a gratidão dos dois lados. A gratidão de quem recebe o atendimento e a gratidão de quem dá o atendimento. Então, eu acho que essa pandemia, com tudo de ruim que ela trouxe também o lado bom do ser humano, né? De ser mais grato, de ajudar mais o outro, sem interesse do que eu vou ter em troca, né? E eu agradeço muito ao Schuster de ter iniciado, e esse encontro hoje só faz a gente ter vontade de continuar os próximos encontros, e já estamos pensando em outros encontros e esperamos assim que vocês estejam junto conosco. A Patrícia está pedindo uma palavra. Não? Não. Tem a Andréia Linhares, Alessia de novo. E não, a Patrícia só fez com o dedinho para cima, que ela acha a ideia boa. Eu não vejo. Teremos, com certeza, a nossa comissão científica, com a Mariângela e Sueli, já estão programando. O próximo vai ser o Zuzmo, que também vai vir aqui. Vocês vão receber por e-mail. Demais, agradeço a todo mundo, agradeço a Leia, que coordenou brilhantemente o nosso primeiro encontro, que a gente estava tão preocupado como é que ia ser esse primeiro encontro. Agradeço a comissão científica, que organizou com tanto carinho, os nossos funcionários também, e pedir desculpa pelo descompasso do começo, mas todos nós estamos aprendendo ainda a lidar com isso, né? Então, muito obrigada a todos. Schuster, uma última palavra? Última palavra, muito obrigado. Agradeço a presença de todos, as contribuições, perguntas. Né? Tá bom, muito obrigada. Então, acho que a gente pode, então, encerrar, né? E quem se interessar, tem o livro... Exatamente, isso é importante. Essa palestra veio desse livro, né? Desse livro, Capacidade Negativa. Mas olha aqui, o número de livros que você tem, né? Se a gente fosse botar, dá prateleiras na minha estante. Esse é um dos últimos, né? Foi o último.
E tem gente aqui escrevendo, né? Excelente, agradecendo muito. Então, gente, até a próxima. Tem várias mensagens aqui entrando, né, Leia? Agradecendo, Débora dizendo que a atividade muito rica, comissão científica agradece a participação de todos, Maristela Bittencourt agradece muitíssimo, inclusive a abertura para candidatos de outras sociedades. Então, gente... Está difícil despedir, né? Está difícil despedir. Tá difícil. Tchau. Vamos lá. Tchau, Arnaldo. Tchau, até a próxima. Muito obrigada. Obrigada. A pessoal da comissão científica podia ficar, né? Eu estou vendo que algumas pessoas ainda, para a gente conversar. Era bom a gente dar uma avaliada, né? Vamos só aguardar todo mundo sair para a gente poder conversar.